Bom, para quem eu vou começar me apresentando aí para quem não me conhece. E eu escrevi um livro, né? Ele chama Crie uma Imagem Profissional Única. E esse livro ele veio de um processo da minha experiência profissional. Hoje eu estou aqui em Florianópolis, estou aqui né, a gente está fazendo aqui, a gente tem algumas pessoas aqui no coworking. A gente está aqui na Lagoa, para quem está em Florianópolis aí, está na Lagoa no WeWork. E a gente está tentando fazer uma aula toda quarta aqui por aqui. Tem algumas pessoas vêm aqui presencial, outras online. E esse livro, ele é um processo da minha história profissional, né? Eu me formei em ciências, eu fiz ciências biológicas. Depois eu fui fazer comunicação, saí completamente da minha área. Fui fazer comunicação na USP, fui bolsista de mestrado, né, pela FAPESP, e depois fiz design na Pan-Americana e montei uma agência de marketing. Então, quando começou o Facebook, eu estava vendendo campanha, aqueles anúnciozinhos. Para quem não sabe, né? O Facebook foi a primeira plataforma para liberar anúncio para pessoa física, para a gente poder anunciar, assim como a gente anuncia hoje, né? Customizado, você consegue definir o bairro que você atua num anúncio, todos os segmentos, essa segmentação, quando deu para o usuário, foi o Facebook que fez. E eu estava vendendo essas campanhas e comecei a fazer pequenos comércios, que até aí a internet era só banner, né? Só grandes anunciantes conseguiam fazer anúncio. E aí eu fiz páginas com 500 mil de seguidores e depois eu voltei a trabalhar com a minha família, que eles já estavam... Meu pai, ele tem um histórico muito forte na alfaiataria. E ele fabricava para grandes marcas, para Brooksfield, para Via Veneto, para VR. E aí, é, por uma dificuldade até também da minha família, né, ele tinha tido uma devolução de roupa muito grande, em torno de R$ 400 mil ele tinha tido uma devolução. E eu falei, pô, vamos fazer um e-commerce com essas roupas, né? Era na época que a Dafit ela estava despontando, ele começando a vender na internet. E eu montei o e-commerce para vender as calças que a gente estava no estoque, chamava Mercado da Calça. E aí eu senti que, né, mesmo o público ainda estava começando a comprar na internet, não estava acostumado ainda a comprar roupa na internet, o brasileiro. Então a gente, como era pequeno, eu sentia necessidade. Eu falei, não, só o e-commerce ele não vai rolar. A gente precisa abrir uma loja, né? O público quer vir aqui, eles querem encostar na roupa, quer tocar e tal. E aí eu montei a Zione, uma marca de fábrica, né? Em cima da loja, da fábrica do meu pai, eu criei essa marca. E, assim, sem formação de moda. Então, só com a experiência de marketing que eu tinha. E aí, daquilo, eu comecei a dar palestras em empresa de como se vestir para o trabalho. E aí, o pessoal começou a me chamar para rádio, para ser jurado de concurso. Eu comecei para TV, né, algumas TVs pequenas, para outras festas. Comecei para eventos, para Sexy, para Playboy, para tudo quanto é evento, grandes eventos, pequenos eventos. Então, para mim, assim, foi uma surpresa, porque era engraçado, porque assim, a minha apresentação, todo o marketing que eu tinha criado, as pessoas olhavam para mim e parecia que eu tinha nascido alfaiate, né, na ocasião. Então, até começar a vestir artistas, um dos artistas principais assim que eu vesti o Celso Portiolli no Teleton. E aí ele tirou o terno da maior marca de terno sob medida que tinha na época para colocar o meu, né? E essa loja ela tinha lojas no Brasil inteiro, era uma coisa gigantesca. E eu era uma pessoa ali com mais um assistente numa loja e em que as pessoas me viam como autoridade de moda desse segmento e aquilo me impressionava porque eu via pessoas que tinham muito mais tempo de mercado que eu, que sabiam costurar, que tinham conhecimento técnico do que eu, eles quererem participar da minha palestra, né? Aquilo me estranhava. Então, eu comecei a entender que eu estava criando uma figura de autoridade maior do que aquelas pessoas, do que elas mesmas se achavam. Então, eu coloquei tudo isso no livro.
E aí saiu o livro Crie uma Imagem Profissional Única. E aí eu escrevi uma metodologia, né? Aí começa a entrar no nosso assunto, aí a gente vai começar a entrar no design, porque começou a mudar tudo. Eu escrevi uma metodologia para criar a imagem dos profissionais, simplesmente da forma como eu tinha feito a minha imagem, como eu presenciava outros artistas, né? Como eu vi eles crescendo. Então, eu vi artistas crescerem de 20 mil para 300 mil seguidores nesse processo. Eu vi pessoas que eu tinha contato, eu vi cantora que eu conhecia da academia. Oi? Eu vi cantora que eu conheci, sabe, na academia, a menina que tinha uma banda chegar a 1 milhão, hoje está com 1,5 milhão de seguidores. Então, o livro, o processo de ensinar, ele foi puramente empírico. Era como as pessoas elas estavam criando a imagem profissional delas e como, na verdade, em comparação, aí veio esse processo, né, que eu tinha escrito, e aí veio o grande choque, assim, porque eu vi que aquilo, né, até o momento, a minha experiência de marketing, de fazer campanhas, né, sempre com muito produto, serviços e tal, a gente lê muito livro de marketing, todo mundo quer fazer marketing, aquilo fica tão na cabeça das pessoas, e eu falei assim, peraí, tem alguma coisa estranha aqui, tá muito estranho, porque eu tinha escrito e eu falei que sim, cara, isso aqui não é marketing. E aí eu comecei a revisar as literaturas e mais literaturas de marketing, todos os maiores livros de todos os Kotler, o Drucker e tal, e pesquisas de marketing. E eu olhava para aquilo que eu tinha escrito e eu falava assim, cara, isso não é marketing. E o estranhamento, então veio o primeiro capítulo do meu livro, para quem não leu, eu falo que marketing pessoal não existe, né? Então, e porque veio a conclusão depois que já estava, foi o primeiro capítulo, foi o último livro, o último capítulo que eu escrevi, porque eu vinha uma confusão, eu passei um ano, né, até escrever esse capítulo. Eu escrevi o livro, depois de um ano eu escrevi esse último capítulo, porque eu via que as pessoas tinham uma confusão muito grande em relação a aprender como fazer a imagem profissional delas. Era uma dificuldade delas, era uma barreira. Por quê? Porque elas tinham conceitos de marketing incrustados na cabeça dela, que confrontava diretamente com aquilo que eu tinha escrito. E quando eu tentava ensinar elas, elas ainda tinham dificuldade. E, e aí, esse conceito de marketing pessoal não existe, ele veio, a hora que eu ensinei eles que, né, o que é, na verdade, o marketing pessoal não existe, por que eu falo isso? Porque se a gente for pensar na raiz da palavra do marketing, né, o que é marketing? Então, a gente vai entender que marketing, ele nasceu de produtos. Se a gente for buscar a história, um dos primeiros produtos que você realmente fez marketing foi o Cadillac. E naquela época a indústria ela produzia de uma forma, cara, porque o mercado consumia, então não existia marketing. Ele produzia o que ele achava que tinha que produzir. Então o Ford tinha até aquela frase dele, falava assim, olha, vocês podem comprar o carro que vocês quiserem, contanto que seja preto, né? Ou seja, eu vou produzir preto e vocês que se virem, se vocês não quiserem, não compra. Então, isso é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar hoje, né? Você querer produzir sem pensar o que o mercado consumidor quer consumir, o que ele quer customizar dentro dos produtos dele. Hoje, a gente tem milhares de nichos, tudo desenhado para atender necessidades específicas, públicos, né? Então, a partir daquele momento em que ele entendeu que o Cadillac era um status, ele atendia valores de uma determinada classe social, e aí começou a se entender que você tem que adaptar os produtos para valores, para necessidades, customizar. Então, aí que começou as campanhas de marketing começaram a se abrir a partir desse momento, né? Toda essa adaptação dos produtos que a gente conhece hoje. E aí o problema começa, né, do marketing, agora já entrando no marketing pessoal, foi que
no meio da história, você fazer marketing, né? Você promover a sua pessoa, virou fazer o seu marketing pessoal. Só que ninguém se ligou na raiz da palavra do marketing. Que para você fazer marketing, são 2 steps básicos. É você entender o que o cliente pensa. Esse é o primeiro. Para isso que servem as pesquisas de marketing. Eu entendo o que a pessoa pensa. Agora eu adapto o produto para ela. Então, vamos fazer marketing de um fone de ouvido. Eu vou perguntar para você, cara, o que você acha desse fone de ouvido aqui? E você vai falar, pô, legal, mas eu queria ele para correr, eu queria ele sem fio, eu queria ele de outra cor. Eu vi hoje uma postagem de uma menina, ela falou assim, cara, vocês ainda conseguem, né, aquele fone de ouvido da época que tem aquele cabinho para fora? Ela falou assim, vocês conseguem lidar com esse cabinho aqui para fora? Não, aí ela postou o outro story na sequência do que ela gostava. Então, adaptar o produto para a necessidade das pessoas. Então, no marketing, você tem essa licença, essa liberdade de falar assim, cara, o que você quer? Vamos adaptar tudo, vamos trocar o nome, vamos trocar a cor, vamos fazer o que ele quiser. Isso é fazer marketing. E depois você comunica para o mercado. E aí, quando o mercado ele vê aquela nova necessidade, né, aquele novo produto, ele vai falar, nossa, era isso que eu estava precisando. Né? Porque você entendeu o que ele precisava e você adaptou aquele produto. E aí, eu faço, beleza, se fazer marketing é fazer isso, eu faço uma pergunta muito óbvia. Né? É possível adaptar, sim, as pessoas, assim como você adapta o produto? Eu brinquei uma vez numa palestra de professores universitários e eu falei para ele, vamos fazer marketing pessoal com vocês? Vamos distribuir uma folha para cada um dos seus alunos e vamos perguntar o que eles querem mudar em você. Vamos mudar o teu nome, mudar a tua roupa, mudar o teu cabelo, né? Será que dá para mudar a cor do seu olho? Vamos mudar tudo, porque isso é fazer marketing, é perguntar o que o cliente quer. Teu cliente não é o aluno, né? Então, e tinha uma professora de marketing pessoal, né, na cadeira. Então, eu falei assim, na verdade, né, não tem. Aí todo mundo deu risada, porque é impossível adaptar as pessoas para a necessidade. E aí começa o conflito. Hoje o conflito é de profissionais autônomos que são dentistas, advogados, médicos, até colaboradores de empresas, né, corretores de seguro, toda essa massa de profissionais que a gente conhece hoje, eles, em teoria, fazem marketing pessoal. Né? E tem essa confusão de que até quando eu tenho que me adaptar para as pessoas, para o mercado, para atender a necessidade delas, porque elas ainda têm incrustado esse conceito de marketing. Então, eles não sabem aonde fica o limite deles. Opa, eu perdi minha tela aqui. Aqui. Foi. Estão me vendo aqui ainda? Tudo certo aí? Sim. Então, a gente tem foi a confusão que eu vi na prática, ensinando eles como desenhar a imagem deles, né? Então, quando é que a gente começa agora a entrar no design? E qual é o problema na prática? Por quê? A gente ainda tem o design, porque a porta de entrada de um profissional desse, de um fisioterapeuta, de um enfermeiro, ele vai ser um cuidador de idoso, né? Como é que ele começa o processo de marketing dele? A primeira coisa que ele pensa é falar, legal, vou montar um negócio. E aí ele fala assim, pô, eu vou montar aqui meu logo, meu cartão de visitas e vou abrir um negócio. Então, esse passo zero dele é sempre, aí depois ele pensa o site, aí depois ele pensa as redes sociais, né? E aí qual que é o problema? Onde que ele começa a encontrar dificuldade que ele vai copiar? Por isso que é o nome da nossa palestra, Design Profissional Sem Cópia. Por quê? Porque o marketing de produtos, ele funciona por 2 conceitos básicos, né? Que é referência e diferencial. Então, o que é isso? Uma vez eu participei tinha 15, 16 anos, e eu participei de uma pesquisa de marketing da Coca-Cola versus a Pepsi. Só que a gente não sabia, a gente entrou numa sala
e começaram a fazer, né? Pagaram lá, a gente ficou super feliz porque pagou 100, R$ 120 lá pra gente, a gente era moleque, né? Uns adolescentes lá dentro da sala, e eles começaram a fazer um monte de recorte e cole, e começaram a fazer umas atividades, né? Começar a entender a nossa mente, a nossa reação a algumas coisas. E aí ela foi, né, aos passo a passo entrando realmente no que era o produto que ela estava querendo falar. E aí uma hora ela soltou a pergunta, ela falou: "O que vocês acham, né, da Coca-Cola e da Pepsi?" E aí o menino falou assim: "A Pepsi não tem nem chance aqui contra a Coca-Cola." Então ele deu um chute porque ele achava que a Pepsi, né, ele achava que ninguém queria beber Pepsi. E foi engraçado porque aí ela abriu o freezer e tava lá, eles eram contratados da Pepsi para fazer justamente essa pesquisa. E então, o que era essa pesquisa? Referência diferencial, né? Eu tenho uma referência para o menino, era a Coca-Cola, e eu tenho um outro produto que eu preciso encontrar o meu diferencial, preciso saber o que eles pensam, entender o meu cliente, e agora vamos mudar a comunicação, vamos adaptar, vamos fazer o que for preciso aqui para atingir esse público, né? Então, isso é referência e diferencial. Eu tenho uma referência de um produto, eu tenho esse fone de ouvido aqui com fio, agora o que a gente pode fazer para adaptar ele? Aí a gente encontra os diferenciais de um produto. Então, esse é o processo básico. E o problema quando a gente começa, voltando agora no profissional que começou o teu negócio lá, o que ele encontra? Todo o processo de desenvolvimento dele, desde até de cognitivo, até de inspiração, quando ele se inspira, né, em alguém para começar a profissão dele, isso acontece muito com o médico, né? O pai é médico, o advogado o pai, né, o filho, e eles sempre se inspiram o quê? Numa referência. Então, ele fala, pô, legal, eu admiro aquele juiz lá. Depois, né, eu tenho alguns alunos aqui do IMAD Master, tem um processo da Josi, aconteceu isso, em que você tem esse processo de referência e diferencial. A pessoa encontra uma referência e fala, pô, eu gosto dessa profissão, eu acho aquela pessoa legal. Então, ela tem uma referência e ela começa a copiar, né? E ela encontra muitas barreiras nesse caminho, porque ela acha que, porque ela gosta de mecânica, ela acaba achando que ela tem que fazer aquilo ali, né? O que ela gosta de fazer. Pô, gostei dessa atividade aqui, mas ela também vê a imagem do profissional. E ela não entende que essas duas coisas são separadas. Então ela começa a copiar não somente a, a atividade, mas começa a copiar também a imagem dele, né? Então aí a gente entra numa agência de marketing, quais as primeiras perguntas que quase 100% das agências, dos designers, dos profissionais vão perguntar para o cara. Eles vão falar assim, cara, quem que é a tua referência? Né? Porque a gente vai ver como é que ele é e a gente vai desenhar o teu diferencial. Qual que é o teu diferencial? Quem você quer atingir? Qual é o teu público? Né? E que você vai ver exatamente, né, o conceito que é para produto. Então, e aí eu falo que começa o marketing de cópias, né? Você tem todas as classes profissionais uma cópia. Você vê advogados, médicos, dentistas. É muito difícil encontrar um diferencial logo que você olha para a pessoa. Você só vai saber que o cara é diferente quando você está lá no atendimento dele, quando você tem a atenção especial dele, né? Hoje você tem um pouco, você consegue perceber na personalidade dele no Instagram, né? Você consegue ir acompanhando ele, você consegue mais. O fato é que o ponto zero, que é o design desse start do profissional, da pessoa que está tentando se promover, o start zero ainda é o mesmo ponto, né? Eles são tão parecidos porque eles estão sempre olhando para a mesma referência. E aí vem a agência e busca para ele outra referência. E aí ele olha um cara que é referência do mercado dele, fala que está lá no topo, e fala, cara, o que a agência faz? Se inspira naquele cara para posicionar esse cara que está começando do zero, né? Então, esse sistema de referencial, ele cria uma máquina de cópias, porque os profissionais ficam todos iguais, porque o ponto da identidade desse profissional
é o diploma dele, tá? A gente tem aqui um dentista. Beleza, vamos entender aqui as referências e os diferenciais. Então, é sempre esse mesmo processo. Aí o Jason, né, eu estou falando mais da teoria, para vocês entenderem, e o Jason vai entrar no processo mais técnico, que ele é o primeiro designer que eu treinei nessa metodologia. Então, hoje eu já estou treinando profissionais não designers, né? Eu estou treinando profissionais de todo tipo, para quê? Para que eles entendam como é que funciona a criação da imagem deles e para que quando ele chegar numa agência, ele saiba comandar, ele saiba quais são, qual os pontos de identificação dele, né? Não passa mais, a gente fala diferencial, mas ele já entende que ele é diferente para os outros pontos. Então, o que vai acontecer assim? O que está mudando? Hoje, né, os Image Masters, que são o nome desse projeto é Image Master, que significa mestre da imagem. Hoje eu treino esses profissionais para que eles sejam arquitetos da própria imagem. Pô, e aí ele entende que se ele entrar eu falo que é uma armadilha para ele. Eu falo, se você aprender tudo isso daqui e você voltar para uma agência que vai copiar você de novo, cara, você vai cair na armadilha de novo. Não, você tem que entender esse processo aqui, a construção da tua identidade, que na verdade a identidade, né, eu vejo o que eu mais pesquiso, o que eu mais pergunto é sobre briefing profissional. Quais são os briefings profissionais desses caras? E vocês vão ver que o briefing do Image Master, ele para a construção da identidade profissional, ele vai mudar completamente. Por quê? Porque a gente analisa a vida inteira desse cara para construir a imagem dele. E aí você vê que a autoridade dele nem sempre é o diploma dele. E aquilo não representa o que ele faz de melhor, o que ele ama fazer. Então, quando você bota ele nesse sistema de referência e diferencial, você atrapalha a vida dele absurdamente. E quando eles vão para o Image Master, eles aprendem, né? Eles têm alunos que passam 6 meses comigo. Então, eles vão entendendo peça a peça a construção da imagem deles. E ponto a ponto, o que gera autoridade? Né? No Image Master, você tem somente... são 5 passos a metodologia. A primeira é autoridade. A segunda é posicionamento. Então, ele entende que ele tem que, como profissional, posicionar a autoridade dele, sempre. Quando você mostra um diploma, você está posicionando uma autoridade tua. Então, só que eles aprendem que eles não têm meia dúzia de autoridade, que é o título, a especialização, meia dúzia de curso e tal. Não, eles têm mais de 100, 200 autoridades. Então, ele começa a entender todo o posicionamento dele. Ele se torna muito mais independente. E aí, ele não consome mais as agências, os designers que vão executar o mesmo processo que ele. Ele não vai querer ser uma cópia, ele sabe como conduzir o processo dele. Agora eu vou deixar o Jason falar um pouco mais, que ele é designer, e ele vai poder falar um pouco mais desse processo que ele se formou, que ele começou a identificar os problemas. Manda ver, Jason. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Eu trabalho com o mercado de publicidade, sou designer desde 2011, trabalhei com clientes como Azul, linhas aéreas, Renault, Banco Itaú, fazendo sites e aplicativos. E meu ofício sempre foi design, eu sempre amei design, desde pequeno. Meu trabalho, minha mãe sempre conta para mim que quando eu era pequeno, o telefone quebrava, eu ia lá, tentava arrumar de alguma forma, tudo mais, voltava com uma peça e falava, tá aqui, mãe, ó, arrumei, mas sobrou uma peça. E ela sempre lembra disso e recorda que eu sempre estava procurando formas de projetar, formas de resolver problemas. E aí quando eu conheci o Felipe, a gente começou a fazer esse trabalho, eu me deparei com a situação de a metodologia que o mercado trabalha é uma metodologia de execução. Está completamente errado. Por quê? Porque a gente recebe um briefing de um cliente, esse briefing do cliente chega até nós, a gente lê aquilo que o cliente mandou para o atendimento mandou para a gente, e a gente vê e vai lá no Pinterest, entra lá, procura no Google, procura no Behance,
executa e fala, tá aqui seu banner, tá aqui sua arte, tá aqui seu site. E aí o Felipe virou para mim e falou assim, pô, quero ver você fazer um logo sem olhar referência. Aí eu falei, caramba, como é que eu vou fazer isso? Aí eu fiquei meio travado. Aí ele veio e falou assim, cara, por que que você tá olhando o mercado, sendo que você tá construindo uma identidade? Olha para você, como é que o mercado vai me dizer quem é você? Aí eu fiquei pensando, eu falei, putz, comecei a refletir sobre a minha história. E aí ele falou, tá aí o ponto de identificação. Por quê? Falei, pô, eu tenho muito contexto de vida. Vindo do Grajaú, hoje moro em Perdizes, Pompeia, cresci, tenho esses feelings, esses gatilhos com tecnologia, fiz montagem e manutenção de computadores com 13 anos, fiz 5 anos de curso de desenho e com 17 anos já trabalhava com publicidade. Eu falei, pô, fundei minha marca com 15 anos, marca de roupa, que é a Bravo, que eu tenho ela até hoje, e falei assim, putz, como que o mercado vai me entregar uma identidade, uma imagem próxima a todo esse meu repertório, todo esse meu percurso que eu tive até hoje. De fato, eu não consigo encontrar uma referência que mostre tudo isso que eu sou. Esse lado empreendedor, esse lado designer, esse lado de conceito e criação. Então, é muito fácil a gente pegar, abrir o Pinterest lá e falar assim, eu vou abrir uma empresa de segurança, ele gosta da cor azul, a cor cinza, cinza chumbo. Aí você joga lá no Pinterest ou no Google, procura lá empresas de segurança. Aí você vê 30 empresas de segurança, você vê que o azul e o cinza é predominante, aí você começa a trazer isso para o seu trabalho. Só que outra coisa que ele me fez perceber foi que as pessoas não se conectam com empresas. As pessoas se conectam com profissionais. As pessoas, os meus clientes hoje em dia, eles vêm até mim por minha causa. E depois eles enxergam o trabalho que eu faço, enxergam o valor. Por minha causa, se eu fosse simplesmente uma fachada de loja, alguma coisa, não ia atrair tanto quanto esses gatilhos mentais, quanto essa entrega emocional que eu faço com os clientes, que é o relacionamento. Então, você acaba vendo que a sua identidade 100%, o seu business, é você, é quem você é. São os pontos de contato que você tem com o cliente e como esses clientes se relacionam com você. Outro trabalho primordial que foi feito foi perceber as autoridades. Esse é a maior sacada que você tem, que aí você entende. Fala, pô, se eu sou um cara que eu tenho diploma, eu sou formado em design digital, eu tenho experiência com usabilidade, sou muito bom desenhando interfaces digitais, amo tecnologia, fiz 5 anos de curso de desenho e tudo mais. Tudo isso são autoridades. E eu entendi que a autoridade nada mais é do que você entender que você é bom em algo. Acho que essa é a maior dificuldade. A gente fica num ciclo que a gente sempre fica procurando quem é bom. Alguém que é bom em algo, quem é a melhor chefe gastronômica, quem é o melhor disso. Só que a gente não percebe o que a gente faz de bom, na verdade. No que a gente é bom. Pô, eu gosto de tecnologia. Eu sou bom em desenho. Eu sou bom em observar, analisar situações e encontrar soluções digitais. Essas são minhas autoridades. Então, minha identidade, o meu trabalho, ele tem que entregar isso. E essa mudança de percepção de autoridade é o maior, eu acho que é o momento onde você vira a chave e você fala, pô, eu não preciso deles, eu não preciso da agência. Eu sou minha autoridade. Eu tenho qualidade, minhas qualidades são importantes. Eu só colocando duas questões que eu acho que em cima... Eu vou colocar, só fazer uma interrupção, para colocar duas questões para vocês que são muito importantes nesse processo. Por quê? Se a gente for pensar na peça básica de identidade visual, um logo, né? Um logo, ele é... Se um profissional autônomo pede um logo para você, ele é como se fosse uma pintura do rosto dessa pessoa, né? Um elemento pictográfico que entrega ali a identidade desse profissional. É uma pintura do rosto em forma de um desenho, não é verdade? Então, e aí eu faço uma pergunta, eu falo assim, cara, se eu vou desenhar uma pintura do teu rosto, um retrato, uma pintura, eu preciso olhar para outras caras, outros rostos, para depois pintar você? Né? Então, aí fica meio ridículo. Você fala, cara, por que eu tenho que olhar para pintar outras pessoas? Então, dá um choque assim, né? Fala, cara, como assim? Eu vou trazer uma identidade e vou ficar olhando para outras pessoas para agora pintar o que esse cara é.
Então, o resultado final é que você traz um Frankenstein que não representa a pessoa e que muitas vezes, isso com base nos alunos do Image Master, que a pessoa não se encontra representada pelo aquele logo, né? E que aquilo vai desencadear todos os processos de marketing dela, todos os conceitos. E aí ela segue a partir disso, copiando. Ela copia o Instagram de outras pessoas e ela não sabe encontrar o ponto dela. Isso vai atrapalhar em todo o processo de marketing dela. E eu esqueci a segunda coisa que eu ia falar, então vou deixar você continuar falando, depois eu vou voltar. Só pegando um adendo aí nessa sua observação, seguindo o lance da obra de arte, eu acho que isso exemplifica muito bem, porque, por exemplo, se eu sou um cara que eu tenho que entender a sua história, eu tenho que entender o seu repertório e tentar traduzir isso em imagem, como que eu vou pegar e eu vou deixar esse lance da interpretação dessa história para um atendimento ou para um cliente me dizer onde estão os pontos de aderência? Eu não posso, eu tenho que ser o polo de interpretação disso. Eu tenho que sentar com você, Felipe, eu tenho que sentar aqui de frente e falar, pô, me conta. Eu tenho que tirar essa história de você, eu tenho que fazer você perceber as suas autoridades. E isso, o design nada mais é do que uma interpretação visual. Você não vira, então nós somos quase artistas, porque você não vira para o Picasso, para o Mondrian e fala assim, muda a cor. Ou, não, Picasso, dá para ser um pouco menos geométrico, dá para ser um pouco menos cubista. Você não faz isso, por quê? Porque a obra de arte do Picasso era a interpretação de mundo que ele tinha. A arte do Mondrian era a interpretação de mundo. Então, a gente tem que seguir mais ou menos a mesma forma, a mesma linha de raciocínio. Se eu quero ser um designer de valor, se eu quero entregar mais valor e não preço para o meu cliente, que essa é a grande questão. Porque quando você entra nesse mérito, você começa a distanciar, porra, mas eu preciso do dinheiro da agência. Eu preciso deles ainda, eu não tenho como sair desse ciclo. Mas se você continua nesse ciclo, você só vai estar atrelado a preço, você não está atrelado a valor. E preço e valor tem uma diferença muito grande. Quando uma pessoa, hoje, eu tenho diversos clientes hoje em dia, tudo de freelancer, como autônomo, estou até abrindo agora meu escritório, eles vêm até mim pela minha interpretação e como eu ajudo a estruturar os negócios, como eu vejo o futuro do negócio deles, como que eu consigo ilustrar essa ideia que eles têm de algum projeto. Então, eu sou o cara que está próximo do cliente no início da ideia. O cara não chega com uma ideia totalmente formatada para mim mais e fala assim, eu quero assim, 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 assado. Eles vêm para mim e perguntam, Jason, o que eu faço? Como eu faço? Qual é a melhor forma? Então, eu acabo me transformando numa pessoa que serve como ponte de referência, ponte de autoridade para eles. Eles confiam naquilo que eu vou entregar. E não só atrelado a resultado, mas assim atrelado a forma, a design mesmo por si só. Porque eles acreditam na forma como eu vou ilustrar aquilo. Eu lembrei a segunda coisa que eu ia falar. Assim, isso até converge com o que você está falando, que é a tua identidade, o que você faz de bom, né? Porque eu falo com muitos profissionais, pequenos profissionais, autônomos, e eu gosto... Dá uma desligada só no teu microfone aí, Jason, por favor. Não, não é o meu aqui, não. Cara, tem um cachorro aí no fundo que tá... Então, voltando. Eu converso com muitos profissionais autônomos, pequenos profissionais, e eu pergunto, né? Outro dia eu peguei o motorista aqui, o motorista executivo. E aí ele falou, cara, olha o meu cartão aqui e tal, o dia que você precisar, tal, pega aqui. Eu peguei o cartão e tava escrito EcoSeg. Falei, que legal, cara. EcoSeg, aí tava o nome dele lá embaixo, né, no e-mail, tal, Instagram. Eu falei, cara, o que é EcoSeg? Aí ele falou assim, economia e segurança. Eu falei, pô, legal. Né? E ele tava bem na época, olha como isso atrapalha, vocês vão entender como isso atrapalha o desenvolvimento de um pequeno profissional. Como isso confunde eles, confunde o mercado e os clientes. Eu falei assim, alguém liga e fala, oi, tudo bem? Eu queria falar na EcoSeg. Aí ele falou, não. Aí ele falou, todo mundo fala, fala com o Diego, que é o nome dele, né? Aí eu falei para ele, cara, você sabe o que significa isso aqui? Esse cartão aqui teu? O EcoSeg? Que o nome da tua empresa não existe para ninguém, só para você.
só para você. Então, o que ele faz? Ele cria um cartão, um logo, um site, todo um sistema de comunicação que não existe na cabeça das pessoas. Isso você pode perguntar para todos os pequenos empresários. Eu já vi empresas de motoboy, eu já vi doutores, eu já vi todos os profissionais, né? O que realmente vendeu eles, era a imagem deles, era a conexão que eles faziam. Então, quando aí vem o marketing vem para tapar a cara deles e fala assim, peraí, você não vai ser mais o Diego, agora você é a EcoSeg. E vai significar economia e segurança. Isso aqui não vai comunicar nada para ninguém. E vamos usar isso aqui, entendeu? Então, por quê? Porque o processo de construção da imagem veio da onde? Veio de fora. Porque não veio da pessoa. Se vocês entenderem e conseguirem entender o que é Image Master, não vamos olhar para o mercado, não vamos olhar para ninguém. Vamos olhar para essa pessoa aqui e vamos construir uma identidade dela, porque quando a gente fizer esse processo de dentro para fora, aí, na metodologia, né, as pessoas ficam um pouco confusas, falam, cara, porque muda, dá um giro de 180 graus e fala, puta, como que eu faço? Né? Você vê umas pitadas disso no mercado, que é quando o coach chega e fala para você, cara, você tem que ser você mesmo. Você tem que seguir o que você ama. Faz o que você gosta, não é verdade? Mas aí vem o marketing e fala assim, não, vamos olhar para o cliente, vamos olhar para o mercado. Aí ele constrói referências, aí ele traz e coloca a referência do mercado na tua frente. Aí você fica nesse cabo de guerra. O profissional hoje, autônomo, ele vive nesse cabo de guerra. Eu posso ser eu mesmo ou eu tenho que fazer o que o meu cliente quer? Eu posso desenvolver a minha identidade com a cor que eu quiser, com o desenho que eu quiser, do jeito que eu quiser, que representa eu, ou eu tenho que ficar seguindo o que o mercado quer? Então ele vive nesse cabo de guerra e ele não sabe exatamente aonde se colocar. Era isso que eu queria complementar. Pode mandar aí. Isso tem muita aderência também, que é uma coisa que você deixa sempre muito permanente em nossas conversas, que é o human to human, né? E isso tem muita aderência com um momento que eu passei antigamente, que eu vendia projetos de endomarketing para o Banco Itaú. Então, eu fazia campanhas internas para todos os colaboradores do Banco Itaú ali na Conceição. E a maioria dos projetos a gente tinha concorrências de diversas agências, e a partir de um certo ponto a gente começou a notar por que a gente estava ganhando essas concorrências. A gente começou a analisar as concorrentes e até conversando com o próprio relacionamento do banco, com o pessoal de marketing e tudo mais. E aí a gente via que o nosso discurso era completamente diferente dos demais. Enquanto o pessoal estava focado, não, aqui a gente vai falar com B2B, aqui a gente vai falar com B2C. Uma hora a gente fala, é uma empresa falando com outra empresa, é uma empresa falando com o consumidor, com o cliente, com o colaborador. Mas aí você falar, a empresa não comunica. As pessoas querem saber quem está do outro lado. Todo mundo que veio aqui hoje não veio só pelo Image Master, também veio pela figura do Felipe. Quem está vendendo toda essa imagem é o Felipe, não é a empresa. Porque se fosse a empresa por si só, um panfleto, um banner, o site lá, ele ia vender tudo isso. Só que essa empatia, esses pontos de conexão que a gente faz, comunicação corporal, comunicação de todo tipo de forma, é só o human to human que faz. São os pontos que humaniza todo esse processo. Né, Felipe? Como a gente conversa bastante. Então, o human to human já veio, já é uma coisa que está vindo. Né? Eu acho que a expansão da internet já está sendo isso. Todos os perfis de Instagram que se comunicam direto com você, todas as marcas que, o cara cria uma marca dele, aquilo representa ele, mas a gente ainda está no processo de design no meio do caminho. A gente ainda está tentando olhar para a pessoa, mas copiando. Como é que a gente faz isso daqui? Então, eu vi dentro do Image Master, eu desenhei identidades que as pessoas se sentiam extremamente confortáveis, orgulhosas, isso facilitava até ela ir para a internet para falar para um público, porque aquilo representava o que ela era, sem olhar para ninguém, só olhando para a pessoa, né? Aí depois eles entendem, né? É importante entender que nesse processo eles entendem
qual a diferença entre imagem e marketing? Tá? Assim, é o raciocínio mais importante do profissional, que é a minha imagem sou eu. Não estou nem aí para o resto, entendeu? Sou eu, é o que eu sou. E quando que você começa a fazer marketing ali daquele ponto? Você faz marketing do teu serviço. Você faz marketing quando você começa a pensar no cliente. Né? Aqui, assim como o professor lá que eu falei, né, o exemplo dos alunos, ou seja, ele está numa sala que tem um nível um pouco mais baixo, ele consegue adaptar o ensino dele, trabalhar outras metodologias, mas não dá para mudar a cor do cabelo dele para cada turma, entendeu? Não dá para mudar toda a imagem dele, quem ele é, a história dele, o propósito de vida dele. Então, quando você começa, fala, se você falar para um artista, fala assim, olha, coloca essa blusa rosa aqui, porque o teu público quer ver você de rosa. Ele fala, não visto rosa, mas nem ferrando. Já não é mais marketing, percebe? É a imagem do cara. É ele, e ele vai ser daquele jeito e você não vai mudar aquilo lá. Então, é aí que a imagem está do profissional. E nesse processo, eles primeiro constroem a imagem dele e depois ele... Aí, o que ele está... A grande pergunta de diferença entre imagem e marketing é o que você está disposto a abrir mão de você e o que você não está disposto. Se você está disposto a abrir mão, a se adaptar para o mercado, então é marketing. Pensar nos outros. Você não quer mudar. O Mark Zuckerberg usa, o Steve Jobs usa toda vez a mesma roupa lá. Cara, a imagem dele. Você não vai fazer o cara mudar de roupa, entendeu? Então a imagem dele, você não mexe naquilo. Não é mais marketing. E, 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 o, e é isso que esses profissionais que estão entrando no mundo do marketing, que estão saindo quando eles chegam num processo de design, num designer, num ilustrador, numa agência de web design, né? É muito comum você, pô, eu conheço aquele cara, vou pegar aquele cara para desenhar meu logo. Ele está entrando no processo. Ele não sabe essa diferença entre imagem e marketing. Eu estou com um aluno agora do Image Master, que é o Gil, deixa eu ver se ele está aqui. O Gil está aí. Cara, a gente... Então, a primeira coisa que esses caras fazem, né, uma pessoa que entra no processo de identidade dele, é fazer um logo. Vamos fazer um logo. Precisa de um logo, né? A gente está 2 meses no processo do Image Master dele e ele não tem um logo ainda. Mas ele já tem uma identidade. Mas ele já tem a imagem dele. Ele sabe o que projeta a imagem dele. Ele sabe as autoridades dele. Né? E você vê nesse processo o profissional realmente se expandindo, né? Num processo natural dele. Então, aí aí a gente vai procurar depois os materiais. Então, é um processo que a gente inverte um pouco. Qual que é a ferramenta mais importante hoje dentro de uma agência? É fazer um logo para esse profissional, um cartão de visitas e falar, cara, vamos lá, vamos para o próximo passo, né? Vamos fazer teu Instagram. Não. No Image Master, a primeira coisa que eu ensino a eles é contar a história de vida deles. Entendeu? Eles contam a história de vida deles em 2 minutos. E esse processo de saber contar a história de vida, cara, muda a vida desse cara. Eles choram, eles se emocionam, as pessoas, eles se encontram, eles sabem o que é realmente a autoridade dele, eles sabem que ele pode ser ele mesmo. Então, já mudou, tipo, todo o processo de desenvolvimento profissional desse cara. Porque a hora que ele botar o pé para fora do mercado, ele vai ser outra pessoa. E eu vejo muito mais eficiência nesse cara do que um cara que você fica tentando conseguir seguidor, que depois ele vai copiar em todos os processos de marketing dele. Anda lá, Jason, acho que era isso. Eu acho que para finalizar só a minha parte, que eu resumiria assim a minha interpretação e o meu processo até hoje é: se eu não faço um trabalho de percepção de imagem, percepção de autoridades, eu vou ser um cara que vai vender horas pro resto da vida. Eu não vou ser um cara que vai vender valor, vai entregar valor para um cliente. Então a maior mudança para mim é essa: passar do step, fazer a transferência de eu não sou o cara mais que só vende horas, que eu vou lá, a empresa sabe quanto custa a minha hora para fechar o budget ali no final do mês,
repassa esse custo em cima de um projeto para um cliente e está me pagando. E aí é aquela esteira de produção estilo Fordismo. E você vê que o valor que você está entregando ali é quase nulo, que você não tem feedback, você não tem nada. Então, para mim, o maior resumo para mim é: se eu quero entender quem eu sou, quais são minhas autoridades, quais são o que eu faço bem mesmo, é isso que vai me levar a vender valor, entregar valor para um cliente e não ser procurado por conta de preço e por conta de, me ajuda aqui rapidinho, preciso fazer, que é o maior dilema dos designers, é conseguir entregar algo num preço justo e com uma qualidade boa e com um valor de verdade atrelado ao produto, ao serviço. Boa. Então, assim, o que representa hoje o Image Master para mim e para todos os processos de design? Então, a gente realmente está mudando a cabeça, mas a cabeça pelo lado dos profissionais. Hoje vocês estão presenciando, assim, hoje o Jason, ele é o primeiro designer que realmente entende esse processo, tá? E você tem atrás dele todos os alunos do Image Master que já passaram por esse processo e que eles sabem que agora, a minha promessa para os meus alunos do Image Master é falar assim: eu vou entregar para vocês designers, né? A gente vai ter designers Image Masters, designers que realmente desenham pessoas, que não vão copiar você de outra pessoa, entende? Então, isso muda, eles não vão mais consumir designers que vão copiar ele. Então, a gente começou esse processo agora e o nosso intuito agora é treinar mais designers e Image Masters. Para quê? Para que vocês mudem a mentalidade de design de vocês, para que vocês tenham realmente diferencial, muito mais valor agregado no trabalho de vocês, para que vocês vejam mais propósito também, né? Porque eu vejo e eu convivo com vários designers, ele fica de saco cheio, né, cara, de ser o pedreiro do negócio. Ele fica de saco cheio dos caras chegarem aqui. Cara, tava na gráfica aqui, né? Tem uma gráfica rápida que você imagina, se para um designer freelance já é difícil, imagina um designer de uma gráfica rápida. Cara, os caras chegam do dia para noite querendo um logo, olha, eu já sei que eu quero aqui, ó. O cara vem com uma cópia e fala, cara, eu quero isso aqui, ó. Entendeu? Então, vai entregar esse propósito para vocês, vai entregar diferencial para falar, olha, eu realmente tenho uma metodologia aqui que eu desenho pessoas e que vocês vão poder explorar muito mais esse processo, né, na hora que vocês entenderem a fundo. Então, tem o livro para vocês lerem, tem eu aqui, tem o Jason. Então, a gente vai abrir novas turmas, tá? Hoje vocês estão presenciando, assim, hoje a gente tem aqui 11 pessoas. E então a gente está começando esse processo de conscientização dos designers para que a gente forme cada vez mais designers, que eles vão encontrar com os alunos do Image Master para desenhar realmente eles, e que a partir de vocês a gente comece também a trazer o mercado para a metodologia, tá? E que eles se sintam identificados pelo designer dele, que vocês facilitem o processo desses profissionais autônomos na entrada deles para o marketing, que eles tenham mais sucesso depois. Então, só existe uma forma de você desenhar um profissional único, né? Só tem uma forma de você não desenhar uma cópia ou você desenhar um Frankenstein, que é você saber fazer exatamente a leitura da pessoa. E é isso que o mercado não tem ainda, a metodologia para fazer a leitura rápida. Eu vi pessoas sentarem, né? Eu estou 2 anos fazendo isso, né, em laboratório com profissionais. Eu vi pessoas sentarem e desenhar o briefing dele, de imagem dele, completamente único, em 2 horas. Ele mesmo. A pessoa não era nem o designer, né? Então, agora, essa pessoa, ela desenhou uma identidade. Agora, quando o cara chega de última hora e fala, olha, quero um logo, vai sair uma cópia, né? Invariavelmente vai sair uma cópia. E esse cara vai sofrer por causa desse processo durante todo o processo de marketing dele. Por quê? Então, só existe uma forma de desenhar uma pessoa única. É a hora que você souber fazer a leitura da pessoa, né?
E o treinamento do Image Master, assim como ensinou o Jason, vai continuar ensinando novas pessoas, tá? Eu vou deixar um link aqui para vocês. Deixa eu só copiar. Para quem tiver interessado em saber mais informação, eu vou mandar depoimento, possibilidade e principalmente ainda né, nesse processo, a gente está muito mais acessível, vai ficar muito mais em conta e vocês vão poder ter essa troca com a gente muito mais intensa, né? Hoje eu já tenho um grupo eu já abro para alunos, eu abro em grupos, né? Hoje eu já faço grupos de Master. Eu tenho alguns que eu lido diretamente, mas tem os grupos. Mas para designers, a gente ainda está, né, no processo, dando o start agora. Isso vai mudar completamente. Os alunos nossos já estão com a mentalidade completamente human to human. Eles sabem construir a autoridade deles, né? E eles vão querer designers e Image Masters. E eu gostaria muito que vocês que são designers tivessem dentro desse processo para conhecer, porque aí vocês vão ver que até a tua identidade talvez seja uma cópia, assim como aconteceu com o Jason. E aí você fala, caralho, meu, por isso que eu tô com tanta dificuldade nesse ponto aqui, por isso eu achei engraçado, né? Ele foi a pessoa que eu falei assim, se apresenta aí, Jason, qual que é o teu trabalho? Qual que é o teu diferencial? E aí eu falei, não é isso, velho. E aí ele ficou, tipo, parado, assim, me olhando, né, Jason? Ficou, tipo, meio em choque, assim. Eu falei, velho, não é isso o teu diferencial, não é isso o teu trabalho, tá ligado? Invariavelmente é um choque para todo mundo. Não tem um profissional que não passa por isso e fala, caramba. E ele para e aí a gente inverte, né? Começa a inverter o polo dele de entendimento da identidade dele e ele começa a desenhar o fio da meada dele. Caramba, esse é a minha autoridade. Essas são as minhas autoridades. E aí você começa, para dar um pouco de teoria, vou dar um pouco, uma aulinha. Estão a fim de ver mais um pouquinho de aula mesmo, de conceito de Image Master, para já entender um pouco como é que é. Porque é o seguinte, né? Como eu falei, só tem 5 passos o Image Master, que é autoridade, o primeiro, e posicionamento. Então, esses dois são os principais. Por quê? Autoridade é todas as autoridades que esse cara tem. Fica muito fácil entender Image Master depois que você passa pelo processo. Só fica difícil quando você ainda não tem, né, a formação. Depois fica ridículo você identificar as tuas autoridades, a autoridade de outras pessoas, né? E você entende que o segundo passo, que é posicionamento, né? O mercado não sabe o que é posicionamento de imagem. O mercado acha que a gente só sabe posicionamento de marketing. Posicionamento de marketing é o quê? Eu atinjo jovens de 18 a 23 anos para isso, então eu estou posicionado. Mas o posicionamento de imagem é quem é esse cara? E aí, no segundo passo, o que a gente faz? Posiciona as autoridades dele. E ele mesmo mostrou, e ele mesmo que com os exercícios, ele mesmo te deu de bandeja um monte de coisa que é o diferencial verdadeiro dele. E aí, esse processo, né, de ir para o passo 1 para o passo 2, vocês entendem que eu falo que é vestir a farda. Porque um guarda, ele faz o quê? Um guarda, ele tem a autoridade dele. Ele tem todas as credenciais, tem toda a formação dele de guarda, né? Só que se ele tiver sem farda, ele não é ninguém, né? Ele é uma pessoa comum. Quando ele veste a farda, o que ele está fazendo? Ele está posicionando a autoridade dele. Ou seja, ele saiu. A autoridade, o processo 1, é invisível. Ninguém conhece, ninguém sabe o teu conhecimento. Ninguém sabe a tua história. Ninguém sabe todo o teu propósito. Todas as mais de 100 autoridades que você tem, ninguém sabe. Né? Ninguém sabe. É invisível. E quando você posiciona, vai para o passo 2 para posicionar, é quando você está dando realidade para as autoridades dele. É você tornar visível as autoridades dele. E quando você vai para um logo direto, sem saber o que está por trás de tudo isso aqui, desse profissional, você está desenhando uma coisa sem significado, né? E aí já, tipo, não tem significado para ele, não tem significado para ninguém.
nem vai ter para o cliente. Então, esse cara vai gastar muito mais energia no processo de marketing dele. Ele não vai se identificar por causa desse passo inicial. E aí, quando você cria, eu vim da alfaiataria, quando você dá uma roupa para esse cara vestir, né? Quando você você nem sabe se é essa roupa que ele deveria vestir mesmo. Eu estava agora numa reunião com uma advogada. Cara, os caras me mandaram eu vestir um monte de roupa assim, assim, assado. Só porque achou que tinha que se vestir bem, entendeu? Mas ela não se identificava. Então, não é o logo, é a roupa, são as fotos, são todo o material, o site dele, tudo é o quê? Posicionamento de autoridade. E quando você faz a leitura dele e vê esses dois polos, autoridade e posicionamento, você sabe o que você tem que fazer para tornar visível. Entenderam? Então, vira um processo, extremamente simples e que vocês vão poder ajudar muito mais as pessoas e que vai realmente criar um diferencial para vocês. Bom, e assim eu encerro e eu vou colocar o link para vocês se cadastrarem, tá? Eu gostaria muito de conversar com vocês, saber o que vocês fazem, saber como é que a gente pode transmitir o ImageMaster para vocês e como é que a gente pode avançar nesse processo junto. Eu vou copiar o link aqui, só um minuto. Ó, pessoal, eu queria abrir agora, queria ouvir muito sim, se vocês quiserem se expressar, os designers aí, o pessoal que trabalha com marketing, tem alguns ImageMasters aqui na sala, tem designer, tem advogado. Ana, você quer falar? O Luiz, o que ele entendeu pelo esse processo? Pessoal, fiquem à vontade para falar agora. Alguém quer? Eu vou falar um pouquinho aqui. Fala aí. Eu tô com meu tempo acabando, eu tenho que sair agora. Opa. Eu queria só comentar um pouco assim da visão de sempre a gente produzir algo realmente personalizado, né? Acho que isso que é uma palavra que ficou forte para mim no que vocês comentaram aí, né? De realmente não só atender, né, o cliente, mas realmente parar com amor mesmo, com dedicação e olhar para ele realmente para a necessidade real dele, assim, né? E a minha dúvida maior, assim, é na questão de como conciliar isso, porque isso também toma tempo também, né? De você pensar em soluções novas, realmente diferentes, né? E é mais na questão de conciliar o processo de gestão mesmo, assim, de gerar produzir o orçamento, de como cobrar, né? Essa parte, sim, que eu acho que é a parte que eu tenho mais dúvida. Legal. Boa. Eu vou falar só um minuto, depois eu vou passar para o Jason. Cara, o que resolve tudo é você saber levantar as autoridades do profissional. Cara, o primeiro exercício que é o processo do profissional, não teu, né, Luiz? Que é o designer. No caso, é com a pessoa que você está fazendo. Então, qual que é o processo básico? Cara, eu vou passar aqui umas aulas, que pode ser em vídeo, pode ser áudio. Eu tenho um processo para ele, né? Esse cara, desculpa, ele vai entender o que é a imagem dele, ele vai entender o que é autoridade, ele vai mudar o conceito dele, e aí você dá o exercício. Cara, quando você dá o exercício e você tem em uma hora a média desses caras, assim, isso é a grande questão. Isso que você falou quanto mais personalizado eu vou desenhar um cara, mais tempo eu vou gastar com esse cara, né? É mais ou menos como e eu vou ter que cobrar mais. E o mercado não quer saber que eu vou demorar e acaba não valorizando esse trabalho, né? Isso, Então, com esse processo, ele vai gastar em torno de 1 a 2 horas nesse exercício, é a média.
tá? Às vezes ele consegue fazer metade, aí ele dá uma enroscada nele, tira umas dúvidas, ele faz outra metade. No máximo ele demora, se ele parar para fazer aquilo ali, né? Ele para em 2 dias, é o máximo, tá? Isso 1 hora cada dia, tá? Então, aí você vai receber esse material, que é o levantamento de autoridades do profissional. Cara, você vai ter todos os elementos praticamente que você precisa, e aí você vai poder entrar um pouquinho mais no processo e entender. Você vai ter praticamente todos os elementos que você precisa para desenhar esse cara, entendeu? Então, o processo, assim, depois de 2 anos, está bem otimizado, tá? E agora o Jason pode falar aí. Eu acho que o ponto principal aí, no caso, é como convencer esse cliente a não comprar com uma agência e a fechar o logo, no meu caso, comigo. O que eu percebi geralmente, se eu tenho um logo, vamos supor que minha hora custe R$100 ali. E aí meu dia tem 8 horas. Então eu vou pegar, eu faço um logo, eu falo, putz, eu levo um dia, eu levo 2 dias para fazer um logo. Vou levar um dia ali, já fechei com o cliente que eu vou fazer num dia, eu cobro R$800. Agora, o grande lance, a chavezinha que vira quando você começa essa metodologia, o seu primeiro cliente é você. A sua primeira transformação, a primeira mudança que acontece é você. E aí você vai perceber que o mercado está muito errado. Que o processo da agência é muito inferior. Está tudo muito distante. E aí você começa a agregar e gerar valor para aquilo. E aí você vai ver, putz, não tem como eu repassar esse mesmo serviço fazendo em um dia, às vezes, ou fazer uma leitura, porque, que nem, eu posso exemplificar aqui. Imagina um cara que ele tenha todo um repertório que venha dos anos 90, por exemplo, a construção de imagem dele e como ele chegou no negócio dele. Quem aqui trabalha com designer, quantos de vocês já virou para um cliente e falou assim, me manda um álbum de fotos. Você tem fotos dessa época? Me manda. Se você identificou que aquele ponto que vai ser o nome da empresa ou alguma coisa, fala, puta, aqui está o nome da sua empresa, aqui é o ponto de transformação, esse álbum de fotos, esse repertório, essa vida do cara vai te dar todo o painel, o mood board, vai te dar todo o painel de imagens, ali você vai conseguir tirar sua paleta, então você consegue construir tudo olhando um pouco mais para o cliente. E lógico, isso demora um pouco, logo você tem 2, 3 dias, às vezes uma semana, mas o seu cliente, ao longo do processo, assim como você, ele vai conseguir perceber isso. Claro, você não tem como cobrar uma coisa 5 vezes mais cara, 10 vezes mais cara no começo, porque isso é passo a passo. Mas chega um momento que é tão discrepante essa distância que você pode. Porque os seus clientes, eles não vão vir através de um site, não vão vir através de um banner ali que ele viu na internet. É um marketing orgânico, que todo mundo quer valor. Sim, e ainda, complementando a pergunta do Luiz, o que a gente vai fazer? Porque quando a gente desenha uma Image Master, quando a gente desenha uma pessoa, isso eu estou falando desde advogado, médico, hoje tem programador entrando, estamos formando um grupo novo aqui. Você é de Floripa, né? A gente pode até conversar pessoalmente, de repente se você quiser vir aqui. A gente está formando aqui a Josi, que é do grupo de network, tá? A gente está começando o grupo agora, entrou o programador, entrou uma corretora de seguros. Então, assim, eles vão entrar agora no processo de design deles. Ou seja, eles vão aprender a se apresentar, eles vão aprender o que é a autoridade deles. E aí, o que sai desse processo? Sai uma pessoa, cara, que sabe se apresentar, que sabe mostrar o seu diferencial. E você, como designer e Image Master, da mesma forma, vai sair, você vai unir a tua capacidade que você já tem, você vai aprender dentro do processo a unir a tua capacidade com o conceito de Image Master. E você mesmo, sozinho, vai criar o teu diferencial. Porque esse conceito dá liberdade para eles. Né? Então, nesse processo da identidade, porque não faria sentido. Se eu estou desenhando profissionais independentes, você também vai ter a sua identidade, você vai ver que vai ficar muito mais fácil você até vender você com a metodologia. E vai te facilitar muito. Né? Então, eu acho que esse é o processo. A maior coisa que vai dar para bater com o cliente, o maior ponto, assim, um ponto principal o cliente que tiver dúvida,
simplesmente você fala dessa forma. Pergunta qual que é o processo de criação para a agência. E aí depois eu te explico o meu processo de criação. Eu queria falar aqui, ó, eu acho que a pessoa tem alguns Image Master, mas eu acho que a Josi, ô Luiz, oi Josi, você tá aí, você consegue falar? Oi, Felipe, tô aqui. Legal. A Josi, ela é advogada e eu tô selecionando ela porque eu acho o caso dela assim, tipo, porque a gente treinou ela entendeu todo esse processo, aí veio uma agência e começou a fazer o processo. Por quê? Porque ela tem outra sócia, ela vai poder mais contar. Como é que foi esse confronto dela com o que ela tinha visto do Image Master e depois ter que aceitar o que uma agência fala? Pode falar, Josi. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada, Felipe, pela oportunidade de se manifestar. Na verdade, eu e o Felipe, a gente vinha fazendo o trabalho, né? Porque você ser advogado, você acaba sendo prestador de serviço. Então, a gente tinha muita dificuldade de saber como que ia se posicionar, como que ia fazer essa questão da imagem, em razão de que o meu serviço é baseado na minha pessoa especificamente. E aí a gente veio e fez trabalhando conforme foi fazendo os levantamentos da minha autoridade, das minhas habilidades, né? E por que eu cheguei, inclusive, até a desenvolver e a gostar da advocacia. Paralelo a isso, o nosso escritório, ele acabou contratando uma agência de marketing para fazer, digamos, a publicidade, enfim, do escritório. E aí houve um choque, porque eles, nos primeiros contatos que eles tiveram, eles já começaram a pedir qual eram as nossas referências, né? Com quem que a gente gostaria de se parecer, ou com qual site a gente gostaria que fosse pesquisado, stalkeado, para trazer para o nosso escritório, né? Então aí já começou os choques, porque a gente não quer ser cópia, a gente quer ser único, ali cada um tem uma história, né? E aí, na hora de fazer a gravação de um vídeo institucional, eles praticamente me deram um texto pronto, sendo que aquilo ali não refletia a minha trajetória, a minha imagem, o que eu desenvolvia dentro do escritório. Então aí acabou gerando alguns conflitos, alguns choques, né, justamente por eles, na verdade, pegarem cópias de outros lugares, de outros escritórios, em que nós teríamos mais um padrão e não um diferencial. Sim, boa. Deu para entender um pouco, Luiz? Então, a incoerência, cara, que eu falo para eles, olha que louco, você tem, vamos supor, vou pôr uma situação hipotética, vamos supor que o escritório da Josi está começou agora. Aí você pega uma referência que é líder no mercado, né? Que tem lá todo o estilo dela, tem toda a pegada dele, que cara, ele desenvolveu a liderança dele, está longe, né? Da onde ele está começando. Ele desenvolveu a liderança com base no que eles fizeram. Ninguém sabe o que ele fez para chegar naquele ponto, né? Você não sabe. Mas as agências, agora ela pega e fala assim, olha, vamos seguir essa referência, porque os caras são bons. Como é que você vai fazer, agora grande lance, como é que você vai fazer um pequeno profissional, uma pessoa sozinha, né, que eu coloquei na situação dela hipotética, ela começando sozinha, chegar naquele tamanho e ser maior do que aqueles caras, se você está copiando eles? Não faz o menor sentido, né? Você entendeu? Então, por quê? Aí vai demorar 10 anos para você conseguir desenvolver esse processo. Agora, eu vou só terminar com mais um raciocínio para vocês entenderem como é que quando você pega uma pessoa, cara, eu tô falando de uma pessoa, sabe por quê? Porque quando eu fiz a minha marca, a história que eu contei do Celso Portiolli no começo, eu e mais uma assistente. E a assistente, né, era uma pessoa que só arrumava a loja, entendeu? Então, o Celso Portiolli tirou o terno da maior marca do Brasil e colocou o meu terno. Por quê? Porque eu estava focado em desenhar a minha imagem, eu não estava olhando para referências. E aí, eu peguei nesse processo, eu vendia ternos naquela época a R$1.000, R$2.000, tá?
E aí, veja o raciocínio paralelo que eu estou fazendo, porque a gente está falando de como você vai pegar uma pessoa sozinha, e aí vem o diferencial do teu trabalho, do meu trabalho. Eu pego uma pessoa que aparentemente é sozinha, que aparentemente, entre aspas, não tem valor, ou que o mercado vai achar que ela vai demorar 10 anos para atingir o objetivo dela, né? Para chegar daquele tamanho. Mas no ImageMaster, né, o que vocês estão aprendendo hoje, um logo, é só a primeira chave do ImageMaster. Mas ainda tem o processo avançado, que é como fazer esse salto com ele. Então, como é que eu fiz um cara que tirou uma marca da maior empresa do Brasil? Só eu e uma pessoa. Você entendeu? Então, você vai entender que esse gatilho inicial abre as outras portas do negócio. E aí, quando eu vendia o terno lá, R$1.000, R$2.000, eu olhei para esses caras e falei assim, cara, esses caras, eles vendem o terno a 5.000. E eu cheguei pro meu pai e eu falei assim, eu vou vender o terno a 5.000. E ele deu risada, porque ele olhava para mim, olhava para a referência e falava, cara, como que você vai fazer isso? Eu fui, redesenhei a minha imagem, apresentei tal, fui lá, remodelei o produto e fui direto, a minha imagem direto no público. Peguei um cara, falei, esse é o meu terno é assim, assim, assado, a minha presença, a minha apresentação, mudando isso, eu vendi o primeiro, para a primeira pessoa que eu mirei, eu vendi o terno a 5.000. E aí eu entreguei para o meu pai e eu falei, olha, agora costura esse terno, né? Que a fábrica tinha lá 100 pessoas trabalhando lá. E ele falou, cara, como que você fez isso? Como que você, agora, o principal, você levou o preço de um produto ao mesmo preço, tá ligado? Do maior cara que, tipo, é gigantesco, com uma pessoa. E aí esse cara que eu vendi o meu terno, quando eu soube que eu tinha completado as duas coisas, que era o valor e o conceito. Esse cara, ele pegou o meu terno e falou, ele vestiu o meu terno e ele falou assim, pô, eu já tenho um terno X, que era o primeiro, o maior, né? Não vou falar o nome, que tá gravando. Eu já tenho um terno X, eu já tenho um terno Y, agora eu tenho a tua marca. Ou seja, ele pegou os dois caras, os maiores do mercado, e colocou o meu terno no mesmo nível conceitual para ele, e ele estava pagando o mesmo valor. Então, quando você usa esse gatilho do ImageMaster, que é o processo correto de desenvolvimento de uma imagem, você não pega mais, copia o cara da referência. Você fala, não, eu consigo alçar uma pessoa ao tamanho de uma... E aí você vai entendendo o processo como fazer... Meu cachorro que está se manifestando, que ele também ficou empolgado. Então, você vai entender como alçar uma pessoa sozinha, nesse processo, e até você, tá? E até as outras pessoas que estão aqui, que eu tenho aqui alguns alunos que começaram, a Juliana, que começou agora, a Cláudia começou agora, o Gil, que já está no meio, a Josi está no avançado. Então, assim, eles estão entendendo que o processo inicial e todo esse processo de geração de valor dele, cara, vai alçar eles num degrau muito mais alto do que ele faria se estivesse copiando outras pessoas. Então, esse é o grande valor do negócio. Quer falar, Jason? Concordo em gênero, número e grau. É isso, você complementou bastante. Acho que não tem nada a acrescentar, não. Certo? Pessoal, mais alguma dúvida? Eu acabei, cara, devia ter falado menos, dado mais oportunidade para vocês falarem. Alguém mais? Desculpa. Obrigado, Muito bom, Luiz. parabéns, obrigado. Pessoal, alguma coisa? Juliana quer falar? Cláudia? Natália, o que você achou, Natália? Oi, Felipe, Jason. Bom, eu achei incrível o trabalho de vocês e fiquei aqui refletindo, né? Porque hoje eu estou cuidando de uma associação de mediadores, né? Que hoje a justiça tradicional, né? A gente vê aí a parte do direito processual tendo outros métodos adequados para a gente poder mostrar para as pessoas, para os clientes, né? Como eles podem resolver o conflito deles. Então, ouvindo vocês, e hoje né, tendo que trabalhar com os mediadores, com os profissionais, e a gente começa a ver realmente muitas cópias. Eu falei, pô, o cara faz curso e tá todo mundo igual, sabe? Você não consegue ver um brilho, não sei.
algo assim nessas pessoas. Aí eu criei um programa chamado Nossos Mediadores, para que eles possam contar a história deles, mas eu não entendo nada de Image Master. Uhum. Aí eu tô ouvindo vocês falarem, eu falei, meu Deus, né? E as pessoas começam a contar a história, tem vezes que eu me emociono ao vivo, não tem problema. Mas aí, de repente, você vê a pessoa postando de outra forma no grupo, se mostrando, não sei o que acontece ali. Eu acho que a pessoa começa a se descobrir, ela começa a contar a história sem querer, ela se descobre e muda totalmente a atitude dela. E agora eu tô ouvindo vocês e tudo faz sentido. Então, é isso que eu tenho para falar agora. Eu não conheço profundamente. O que o mercado, assim, o mercado ele sabe que o valor real das pessoas está na história dele. O real valor está na história, está na pessoa, está em ela ser ela mesma, mas ele não identificou que é o que eu acho que é o maior valor do Image Master, é a metodologia para fazer isso e para realmente transmitir isso para as pessoas. E que elas entendam, né? É muito fácil você falar assim, até quando a gente vê post, desde que a gente vê post no Facebook, a gente vê mensagens motivacionais, não é verdade? E nesse processo a gente vê o crescimento até emocional e pessoal deles. Por quê? Porque quando você coloca essas inspirações, né, de pessoas que são muito maiores que você, cara, você está desenhando uma coisa muito distante. Então, o coach, ele tenta te dar uma bica para te empurrar, para falar, cara, vai lá que você consegue daquele tamanho, né? Então, mas o que o Image Master faz é pegar numa metodologia, cara, qual que é o passo 1? O passo 2? O degrau, eu chamo isso de escalada de autoridade. Cara, como é que você faz esse cara escalar várias e várias e várias e várias autoridades? Que nem a Josi, a gente foi escalando a autoridade com ela, aí até ela chegar e falar assim, quanto que você negociou em imposto? Quanto que você abateu? Que ela nunca tinha levantado isso. Ela foi levantar, ela tinha feito já 700 milhões de reais em abatimento de imposto. Você vai falar, cara, nunca a imagem dessa pessoa que vocês viram nela ia conseguir transmitir isso nessa escala. Agora, o Image Master faz as pessoas irem escalando e falar, caralho, eu posso chegar muito mais alto lá, igual, e muito mais rápido, né? Então, desculpem pelo palavrão. Então, é mais ou menos isso. O Image Master é o passo a passo, a escalada da autoridade até de criar uma imagem de uma pessoa muito poderosa. É isso. Mais alguma dúvida? Juliana, você que começou agora, você quer falar? O Bruno teve umas quedas aí, né, Bruno? Só ouvindo. Beleza. Pessoal, queria agradecer vocês. Então, eu deixei aqui também nos comentários o meu WhatsApp, tá? Vocês podem entrar em contato comigo. Deixei o link de inscrição. Você, Luísa, Ana. Ana quer falar alguma coisa dentro do processo que você viu aqui? Tá tranquila, tá favorável. Beleza. Beleza, então, gente, queria agradecer vocês, o tempo de vocês, a atenção. Então é isso. Começamos o Start divulgando para designers a metodologia e vamos continuar formando novos. Obrigado, boa noite. Valeu, Jason. Valeu, E Felipe. até mais. Obrigado para todo mundo aí também. Valeu. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Gostou, Mylan? Boa. Vamos conversar, Mylan, mais depois. Beijão para você. Até mais.